Live. Oi, gente! Entrei com 8 minutos de atraso, gente, mas é porque eu estava ali resolvendo umas coisas, fazendo comida e tudo. Então, eu me atrasei um pouco. E aí, eu vou fazer um convite para vocês que estão entrando comigo agora. Compartilhe comigo essa live aí, gente. Compartilha, pessoal. Aqui no Instagram não dá, né? Então vocês vão estar só comigo, né? E quem for entrando aqui, tanto aí quanto aqui, eu queria pedir que vocês mandassem um beijo, falassem o nome de vocês e de que estado vocês estão falando, né? A Ana ali, deixa eu ver aqui. Que delícia, é isso mesmo, ó. Chegou o dia de nos encontrarmos aqui nas nossas pílulas da Nath. Toda segunda-feira nós temos pílulas da Nath. Deixa eu ver quem vai entrando aqui, gente. Vai mandando para mim um oi e de onde vocês estão falando. Pode ser? E me dá um ok se a internet está legal para vocês. Ok? Tá tudo ok? Lisa Vador, deixa eu ver, Vanessa, boa noite. Que legal, gente. Eu estou conversando com vocês. A gente sempre espera um pouquinho para iniciarmos o nosso bate-papo, porque as pessoas demoram um pouco para acessar, né? Então, com isso, a gente vai esperar um pouquinho mais para a gente começar o nosso bate-papo, como eu divulguei para vocês. Eu tenho recebido muitas mensagens de muitas mulheres dizendo que estão muito cansadas dos seus relacionamentos, que estão assim a ponto de desistir, jogar tudo para o alto. E hoje eu queria conversar com vocês sobre esse tema, né? Eu gosto sempre de falar sobre temas a qual ou eu tenha vivido, né? Que é muito importante, porque me dá mais autoridade e para mim é mais fácil entender os sentimentos de vocês ou alguma situação que vocês possam estar falando ou passando. E, é, e para mim também é muito importante falar sobre alguém também que eu possa estar acompanhando, né? A transmissão, deixa eu só responder aqui, tem algumas pessoas falando comigo, começou ao vivo. Deixa eu ver aqui, Adriana, um beijo grande, Márcia, Pamela, Rose, a Rose é comigo sempre, gente, ela tá sempre divulgando e compartilha. Deixa eu ver aqui, que legal, você me conheceu lá em Águas de Lindóia? Olha, gente, o nome de vocês aparece assim meio camuflado, então nem sempre é o seu nome de vocês, não sei se seu nome é Lio mesmo, não sei. Mas que bom que Águas de Lindóia fez essa conexão entre a gente. Vocês podem estar aqui comigo também compartilhando. Compartilhe para mim a live de vocês, que vocês estão aqui. Gente, deixa eu descobrir como é que movimenta aqui esse telefone. Oi? Compartilha aí, gente. Vamos colocar mais gente possível aqui, né? Então, Rose, você está na aula e está assistindo, gente? Como é que você dá conta de fazer isso? Olha aqui, deixa eu ver o que o pessoal estava falando. É isso aí, virou holofote para você. Uma das coisas que nós vamos falar hoje à noite aqui nessa live é a respeito disso, de virar holofote para você, né? E como vocês viram, o tema da nossa live de hoje é cansei do casamento, e agora? Estou cansada de lutar pelo meu casamento. Já tem um tempo que eu estou pedindo a Deus para mudar e as coisas não mudam. Algumas até mandam mensagem para mim dizendo que está piorando os casamentos, estão ficando pior, né? E eu queria bater esse papo com vocês, falando sobre como foi a minha condução, né? Eu também passei por uma fase assim no meu casamento. Eu passei por uma fase onde eu achava que era o fim. Eu passei por uma fase onde eu não tinha mais forças nem para orar. Eu não tinha mais vontade de estar junto. Passei por tudo isso também, gente. É por isso que eu queria falar também sobre esse tema, porque eu queria dizer para vocês, falar para vocês como foi que eu consegui reverter essa situação e me sentir capacitada a viver um novo casamento, porém com o mesmo homem, né? Então, olha só, vamos lá começar a nossa live. Algumas pessoas vão entrando aí no decorrer da nossa live para bater esse papo conosco. Vocês que estão comigo aqui no Facebook, eu vou ficar super feliz se vocês compartilharem essa live com os amigos de vocês, porque assim a gente vai fazer o que Deus nos chamou para vir à Terra, né? Nós somos missionários que semeiam as boas novas,
né? Eu sempre falo nas minhas lives, eu sempre falo toda vida que eu entro ao vivo, que a gente deve compartilhar e divulgar o que é bom e não o que é ruim. Eu sempre corto, assim, todas as pessoas quando colocam nas minhas redes sociais, nas minhas timelines, coisas ruins, desgraças, eu sempre corto, inclusive eu bloqueio a pessoa, não quero mais nem ter relacionamento com ela. Eu só quero, de fato, compartilhar aquilo que possa trazer crescimento, que possa trazer abundância para a vida das pessoas e que possa fazer elas viverem felizes, apesar de situações que possam ser complicadas e difíceis. Então é por isso que eu convido vocês a divulgar, porque eu acredito que no meio dos amigos de vocês aí no Facebook, pode ter alguém que esteja precisando, né, ouvir um pouco mais sobre a palavra de esperança. Deixa eu ver aqui, olha, meu marido entrou agora, te amo, meu bem, também. Vem com Deus, hein? Tá na estrada aí, que o Senhor guarde você. Obrigada, Rose. A Rose está sempre comigo, divulgando, né, essas lives e chamando as amigas para assistir. E é sempre um prazer muito grande estar com vocês essa noite. Então, vamos lá. Falar sobre cansei do casamento e estou querendo jogar tudo pro alto, nós podemos usar uma palavra que vai descrever com muita clareza. O nome disso é frustração, né? Você casa, né? Você se relaciona com uma pessoa, você começa a namorar, você passa pelo estágio de conhecimento, namoro é igual a conhecimento, e você conhece aquela pessoa, e dentro da vida daquela pessoa, você descobre que ela tem muitas coisas positivas, né? Isso é o que leva você a tomar a decisão de casar. Ninguém casa, olha, gente, ninguém casa com uma pessoa que não tem mais qualidades do que defeitos. Ninguém casa. Então, com certeza, antes de você decidir casar, você passou por alguns estágios, né? O primeiro estágio foi o conhecimento e a paixão. E dentro desse conhecimento e dessa paixão, você decidiu casar. Então, você foi para o estágio número 2. Quando casou, né, juntou as contas, juntou as escovas de dente, juntou as toalhas, né? Juntou as culturas, né, diferentes. Em uma casa tem família que tem a cultura de à noite tomar só café com pão, em outras casas tem a cultura de comer arroz e feijão, em algumas casas tem a cultura de todo mundo dormir cedo, em outra tem de dormir muito tarde. E aí vocês casaram e agora vão fazer um alinhamento de culturas, de hábitos, né? E dentro dessas culturas e hábitos, vocês também vão criando um negócio chamado expectativas. E quando as expectativas não são superadas ou quando elas não são alcançadas, o que acontece? Vêm as frustrações, vêm as decepções. E dentro dessas frustrações e dessas decepções, começa numa rede de cadeia, começam os cansaços serem estabelecidos, né? Porque quando você... Vamos trazer um exemplo bem real. Quando a mulher que tem a rotina dela, que trabalha fora de casa e que tem aquela rotina bem puxada. Quando ela chega em casa, que ela se sacrifica fazendo uma comida e de repente ela não recebe um elogio ou ela simplesmente, além dela não receber elogio, ela recebe alguma crítica, né? E na semana seguinte ela vai, pesquisa, estuda, faz uma comida diferente, o resultado é crítica ou não elogio. Quando o tempo vai passando, o que acontece? Você vai começando a ficar frustrada, você vai começando a ficar decepcionada, porque você se esforça e você não tem o mínimo de reconhecimento, ou você tem um reconhecimento negativo. E isso vai gerando em você um cansaço, um desânimo, né? Chegando ao ponto de você decidir não fazer mais, de você querer jogar tudo pro alto e você dizer, então já que você não está gostando da minha comida, vamos comer fora de casa, vamos contratar uma pessoa, ou então vai você para a cozinha, né? Então eu tenho acompanhado muitos casamentos que estão passando por essas crises. Porém, tem outros casamentos que estão passando por uma crise numa situação um pouco pior, porque as crises vêm. A mulher faz tudo pelo homem, tenta auxiliar o homem, tá ali junto e em troca o que ela recebe? Traição, abandono, rejeição ou um silêncio enlouquecedor. E aí elas começam a ficar cansadas, porque elas fazem tudo para chamar atenção ou para ter o mínimo de atenção possível, e os maridos não vão dando atenção, e com o tempo vai se passando. E se existe uma coisa para matar mais o amor, né, há um dito popular que a ingratidão mata a afeição. Né? E eu escuto muitas pessoas dizendo assim, eu não amo mais, não tem mais jeito, cansei do meu casamento. Só que, na verdade, não é que você cansou do casamento. Você cansou de não ser reconhecida, você cansou de sofrer decepção. E a decepção ela vem de uma forma muito avassaladora quando passamos por uma traição,
ou por um abandono, né? Eu conheço muitas mulheres que estão dentro de casamento que são viúvas de marido vivo, ou seja, estão dentro de um casamento e que os maridos não estão dando a mínima, não estão conectados com elas em nenhum momento, né? Só se conectam quando as contas vêm e um dos dois tem que pagar ou pedir dinheiro para o outro para auxiliar no pagamento, aí faz uma conexão através de uma cobrança ou de uma crítica ou de uma reclamação. E aí, qual é o resultado disso? As pessoas chegam nesse estágio número 3 e acham que a decisão, né, e acham que a melhor decisão a se tomar, passando por um processo de decepção, passando pelo processo de frustração, que é separar. Em alguns casos, gente, eu vou confessar para vocês que em alguns casos eu tenho percebido que a separação de corpos ela é benéfica, tá? Ah, Natália, então você está querendo dizer que é melhor divorciar? Não, não estou dizendo divorciar. Entenda a palavra que eu falei. Separar os corpos, algumas vezes, é benéfico. Por quê? Porque, às vezes, quando você está nessa fase muito cansada, né? Eu posso comparar você, por exemplo, a uma situação, eu não sei se vocês já tiveram aquele cansaço muscular. Sabe quando você vai para academia? Você puxa ferro, faz aquele esforço, e quando você chega em casa, você se sente quebrada, né? Você está destruído, o corpo todo dói, tudo dói. Então, quando você chega em casa, que você está completamente destruída, se alguém chegar para você e disser assim, ô fulana, ô ciclana, é o seguinte, você chegou na academia, você está muito cansado, mas agora você vai chegar em casa e vai ter que fazer uma faxina em casa, carregar uma mala, carregar uma caixa, fazer uma coisa. O que é que você vai dizer? Dizer, cara, desculpa, hoje eu não tenho condição. Hoje eu preciso dormir, eu preciso descansar, tomar um remédio, porque eu estou muito cansada, meus músculos estão destruídos, eu não consigo fazer nada. Então, se nós trouxermos para o lado emocional, né, nós temos músculos emocionais, né? E quando você fica nesse trabalho, esse retrabalho, nessa tentativa, chega uma hora que você fica muito cansada. E ficar muito cansada dentro de um relacionamento, né, como ficar cansada no músculo, o que você quer é o quê? Descansar. Né? E você diz assim, cara, eu preciso de um tempo, eu quero descansar porque eu estou muito cansada e não aguento mais. E aí o descansar no músculo, o que é deitar e dormir. E o descansar emocionalmente, as pessoas acham que é separar. Mas eu queria dizer para vocês que não é separar, tá? Eu queria dizer para vocês como foi a minha experiência. E eu sempre falo, gente, olha, eu tenho vivido uma fase muito diferente, sabe? E eu queria dizer para vocês que essa grande diferença que está acontecendo na minha vida tem sido através do meu relacionamento com Jesus. Ah, Nathalie, lá vem você com coisa de religião, não sei o que, eu digo, pois é. Mas eu queria dizer para vocês que, como eu falei para todas vocês, eu me formei como coach na melhor federação para mim hoje do Brasil, que é a Febracis, que tem como base assim princípios e valores extraordinários. Me formei em PNL, fiz cursos dentro e fora do Brasil, vários cursos de reprogramações emocionais e tal. Mas o que é que eu percebi, certo? Acompanhando essas pessoas e na minha própria vida. Eu percebi que mudanças aconteciam de verdade, né? Através de ferramentas e tal, elas aconteciam, porém elas tinham um prazo de validade. Então, o que acontece? A pessoa fazia aquela mudança, mas chegava um momento que se ela não tivesse na prática eterna, e nós temos uma probabilidade de esmurecer quando as coisas estão boas, né? Ah, não, deixa pra lá e tal. E aí o que acontece? As coisas voltam a ser como era antes. Porém, gente, definitivamente, mudança para a vida toda, mudança eterna, mudança que não passa pela balança do merecimento, mudança que não passa pela medida, né, de justiça, né, o que é justo e o que não é, de fato, gente, não tem outra forma, a não ser você tendo um relacionamento com Jesus e conhecendo a palavra dele. Então, eu queria falar para vocês como foi a minha experiência, né? Quando eu vi essa fase, que eu fiquei muito decepcionada. Se vocês não escutaram ainda meu testemunho, eu queria que vocês fossem lá no YouTube. Hoje, inclusive, eu estou super feliz, porque nós temos aí 7.000 pessoas inscritas no meu canal, ou seja, eu acredito que isso também é muito profético, né? Deus tem nos abençoado e colocado aí 7.000 pessoas para estar escutando e assistindo vídeos que falam a respeito de relacionamento, falam a respeito de mulheres, como fazer para ter um casamento e uma vida bem-sucedida. E aí vocês podem lá ouvir meu testemunho completo. Eu quero passar por esse trecho, tá? De quando eu cheguei na fase mais difícil do meu relacionamento e como foi que eu virei a chave.
Vocês sabem que eu me separei, eu tinha mais ou menos 2 a 3 meses de grávida, fui para casa dos meus pais e lá eu comecei o meu processo de pensar na possibilidade de voltar ao casamento, muito assim, tipo 6 ou 7 meses quando eu estava grávida. E nesse período, quando Deus colocou no meu coração, assim, filha, comece a orar pelo seu casamento, pela restauração do seu casamento. O que é que aconteceu? Gente, quanto mais eu orava, quanto mais eu pedia a Deus que Ele me desse assim, uma forma de enxergar uma possibilidade de ter um casamento feliz, a possibilidade de ter um casamento de fato, aos meus olhos físicos, as coisas pioravam. Né? Porque na época, o Beto, né, meu marido, ele se relacionava com outras pessoas, ele ia muito mais para farra, bebia muito mais, sabe? Era uma vida. Parecia que quanto mais eu orava, quanto mais eu pedia para Deus, parecia que a distância ficava maior do que eu queria. Mas era muito interessante porque quando. E aí eu começava a ficar nesse estágio de frustração, de decepção, e eu dizia assim, meu Deus, não é possível. Parece que quanto mais eu oro, mais o homem fica pior. Né? Eu não sei se aqui tem alguém comigo que está passando por essa situação, que parece que quanto mais ora, quanto mais lê a palavra, quanto mais vai à igreja, quanto mais pede a Deus mudança, parece que as coisas ficam pior. E eu também tive essa sensação, né? Aliás, eu não só tive a sensação, quanto os meus olhos físicos viam isso dessa forma. Então chegou uma fase que meu marido tinha 3 namorados ao mesmo tempo. Eu falo isso, gente, porque meu marido me autoriza, e eu falo isso como um testemunho do que nós vivemos. Então, assim, era cada vez pior. Então, ele bebia cada vez mais, ele ficava cada vez mais inconsequente, e mais ele me dizia, mais ainda ele me dizia, que eu não criasse na minha mente a possibilidade de voltar, porque não existia essa possibilidade. Então, eu não só via, quanto eu ouvia isso, a respeito disso. Porém, existia um contraponto muito grande, porque ao mesmo tempo que eu ouvia isso dele, certo? E que o meu coração ficava muito detonado, e muito triste, e muito frustrado, e muito decepcionado, ao mesmo tempo, Deus era tão misericordioso que ele levantava pessoas ao meu redor para falar de milagres, sabe? Então ele fazia questão, às vezes eu abria a Bíblia e a palavra dizia que família era um projeto de Deus, que Deus amava a família, que Deus restaurava, que Deus curava, e aí eu me enchia de esperança, né? E aí, o que acontecia? Eu ficava nessa balança, vocês entendem? Do que Deus me falava e do que meus olhos viam. Do que Deus me falava e o que os meus olhos viam. Então eu ficava nessa incerteza, né? E eu ficava sempre nessa. Eu questionava Deus, inclusive, assim, Deus, não é possível. Você está dizendo que vai me dar meu casamento de volta. Você está me dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor está dizendo que a oração do justo muito pode em seu efeito. O Senhor está dizendo tantas coisas positivas a respeito de uma restauração e eu não vejo essa restauração acontecer. E aí é onde vem o grande segredo, né? Chegou um tempo que a frustração e a decepção foi tão grande no meu coração que eu comecei a, de fato, esmurecer na minha fé. Eu comecei, de fato, a dizer, poxa, eu acho que é isso, eu estou criando isso na minha cabeça, isso não é de Deus, eu que estou imaginando. E aí, dentro desse processo, eu criava expectativas muito altas, entende? Nessa criação de expectativa muito alta, né? Entendam, as expectativas não são os nossos maridos que geram em nós. As expectativas somos nós que geramos a respeito de qualquer situação. A respeito do casamento, a respeito de nós mesmas, a respeito dos nossos filhos. Não é assim? E aí, a gente fica frustrada, porque a gente cria expectativas, principalmente se você estiver criando expectativas a respeito do que a palavra de Deus fala, e muitas vezes elas não se cumprem no seu tempo. E é muito interessante porque nós vamos falar sobre isso. E aí eu queria dizer para você que eu queria fazer uma pequena comparação. Se você tem filho ou filha, né? Eu queria dizer para você o seguinte: quando nós geramos os nossos filhos, nós criamos muitas expectativas a respeito deles, não é assim?
A gente acredita que eles vão ser obedientes, que eles não vão dar piti na rua, que eles vão ser educados, que eles vão ser bem-sucedidos no colégio, que eles vão ser bem-sucedidos profissionalmente. Nós não criamos boas expectativas a respeito dos nossos filhos? Pois é. E quando essas expectativas elas não são alcançadas ou não são superadas? Por acaso a gente desiste de deixar de ser mãe? A gente diz assim, ah, não, tá me decepcionando demais, tá tirando nota baixa no boletim, não quero mais você não. Aí você chega para ele e diz assim, escolhe outra mãe, que eu não quero mais você como filho. É assim que nós agimos? Não, não é assim que nós agimos. Pelo contrário, nós estamos sempre encorajando os nossos filhos a alcançarem o melhor. E às vezes, quando eles mesmos não acreditam, a gente começa a declarar tantas palavras boas, né? Mesmo que seja o contrário da realidade, né? Chega uma hora que eles começam a acreditar e como palavras que são lançadas, elas começam em um determinado tempo gerar frutos. Então, eu queria te fazer o convite para que você olhasse para o seu cônjuge através dessa lente de amor, né? A Nathalie quer dizer, então, que eu vou ter que orar para meu marido como se fosse meu filho? Se você estiver passando por uma fase muito crítica, esse é o primeiro conselho que eu tenho para lhe dar. Olhe para o seu marido através dessa lente de amor e um amor maternal. Mas não trate-o como mãe, porque isso também é muito perigoso. Eu quero que você olhe através dessa lente. É muito lindo quando a palavra de Deus diz que quando dois ou mais estão reunidos, a presença de Deus está entre eles. Há uns dias atrás eu fiz uma entrevista com o Rodolfo Abrantes, né? O pastor foi extraordinário. Se vocês não assistiram, vão lá no YouTube, que também está extraordinária essa entrevista. Quando ele falou isso, ele disse, Nath, é interessante, porque quando Deus fala que está entre dois, significa que entre o marido e a esposa tem o Espírito Santo no meio. Se o Espírito Santo está no meio, a sua visão, quando você olha para o seu marido, você passa pela lente do Espírito Santo. E quando você passa por essa lente, você passa por uma lente equilibrada. Você não cria tantas expectativas a respeito do seu marido, mas ama-o com muita expectativa. E aí, eu queria contar para vocês, né? Eu tenho mais 10 minutinhos aí para estar falando nessa live. Eu tenho que ser corrida, eu anotei um tanto de coisa aqui, mas não estou conseguindo ler tudo não, tá, gente? Deixa eu só ver aqui, ó. Nathalie, estou voltando para casa e meu esposo diz que não me quer. Ele quer somente ficar perto do nosso filho. Estou indo pela fé. Perfeito. Faça isso. E eu queria dizer para você que se você começar, nesse tempo que você está voltando para sua casa, a não cobrar ele absolutamente nada, mas simplesmente amar, um momento ele vai se render ao casamento e vai voltar. Então é isso. E aí, o que acontece? Eu queria contar para vocês sobre o seguinte. Ana, eu acho muito lindo, gente, a história de Ana. Ana não podia ter filho. Mas Ana, mesmo sendo estéril, porque naquele tempo, a mulher que não podia ter filho, ela não tinha valor. Olha só que coisa forte. Ela não tinha valor. E por ela não ter valor, o que aconteceu? Mesmo assim, mesmo sem ela ter valor, né? O marido dela olhava para ela e dizia que amava mais ela do que a outra esposa dele que tinha 3 filhos, né? E ele dizia, não sou melhor para ti do que muitos filhos. Amo, metade do que eu tenho é seu, mesmo sem você me dar filhos. E era muito interessante porque ele revela no começo do texto que ele fala que ele é apaixonado, alucinado por ela, mesmo ela sendo estéril, que naquele tempo era algo abominável. Mas o interessante é que Ana nunca escondeu de Deus a dor que ela sentia, né? Então, eu queria que, se você puder anotar, né, eu quero falar para você alguns passos para que você comece a viver um processo de descansar em Deus. Se você está cansada do seu casamento, eu quero te convidar a fazer um caminho para descansar em Deus. Nele você pode criar expectativa. Nele você pode acreditar e confiar que vai fazer todas as coisas serem novas. Então, o primeiro passo a Bíblia diz que quando Ana entrou na presença de Deus, ela não entrou na presença de Deus disfarçando o que de fato ela não sentia. Então, ela não dizia para Deus, Deus, eu aceito a tua vontade que era eu não ter filhos. Não, ela entrou na presença de Deus dizendo assim, Deus, eu sou uma mulher de alma abatida, eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher triste, eu sou uma mulher que não consegue mais orar, né? A palavra de Deus diz que ela já estava tão cansada de orar e pedir o milagre de Deus, que ela gemia. Então, ou seja, ela não entrava na presença de Deus com mentiras. Então, o primeiro passo que eu queria dizer para você, quando você for na presença de Deus, fale para ele. Fale para ele, inclusive, se você está magoada com ele,
e que ele não fez ainda o milagre acontecer na sua casa. Entendeu? Fala para ele que você está achando que o tempo está muito curto ou que está muito longo. Fala para ele o que você está sentindo. Seja verdadeira com ele. Né? A melhor coisa que a gente faz é quando a gente vai naquele que pode nos socorrer dizendo a verdade. Né? Eu não vou chegar diante de Deus e dizer que eu aceito a vontade de Deus se a vontade de Deus for deixar meu filho aleijado. Nunca! Eu vou dizer, Deus, se a tua vontade é essa, eu não aceito. Mas o senhor tem que me preparar para tal situação. Então, o primeiro ponto, vai na presença de Deus e fala para Deus o que você está sentindo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, não faça de conta que você está bem quando você não está bem. Gente, eu vejo um tanto de mulher disfarçando, fazendo de conta que está bem enquanto está só o bagaço. Sai desse lugar de mentira, sabe? E começa a fazer um processo chamado autoconhecimento. E sobre autoconhecimento, eu queria te convidar a escrever uma carta. Eu tenho uma grande amiga, que ela, inclusive ela me inspirou nisso, que é a Marjorie, não sei se ela está aí ao vivo, de vez em quando ela entra, que ela disse, Nath, sabe o que eu descobri? Eu descobri que um dos maiores segredos que eu tenho é ter um caderninho onde eu converso com Deus. Então, eu achei muito legal isso. Eu queria dizer para você pegar uma folha e escrever uma carta para Deus. Do que você está sentindo, o que está acontecendo, quais são as suas expectativas, qual é o teu sonho. Escreve essa carta. Fala para ele a realidade do que está acontecendo. Antigamente, as cartas eram algo tão extraordinário, né? Hoje a gente não tem mais nenhum hábito de fazer isso, nem escrever, nem fazer nada. Então, pega um papel, pega uma caneta e mesmo que em lágrimas, escreve uma carta para Deus. Né? Tem até um filme chamado Carta para Deus que eu acho extraordinário. Se vocês não assistiram, assistam. E aí, nessa carta, eu queria que você começasse a... Vocês vão começar a perceber que vocês vão sair do furacão e vão para o olho do furacão. Vocês sabiam que o olho do furacão é o lugar mais seguro para se estar quando tem um furacão? Vocês sabiam disso? Por quê? Porque no meio do furacão, o vento é mínimo. No meio, no olho do furacão. Ao redor do furacão, ele destrói tudo. No meio, no centro do furacão, não há perigo. Ou seja, começando esse processo onde você está orando, está escrevendo sua carta para Deus e está falando para Ele o real sentimento que você tem, você está saindo do furacão. O furacão é que tem te deixado cansada, né? Problema, confusão, cobrança, crítica, negligência, abandono, rejeição, né? Traição é o que tem lhe deixado cansada. Né? Então eu quero te convidar para vir para esse centro, sair do furacão e vir para o centro, que é o lugar seguro. Depois que você fizer isso, você vai começar a agir dentro de casa como uma mãe que ama, né? Uma mãe que aceita quando os filhos não fazem de acordo com a expectativa delas. E aí, quando você começar a agir dessa forma, você vai começar a perceber que você vai reagir a respeito do seu marido, do seu ex-marido ou do seu companheiro, né? De uma forma diferente. Isso é inacreditável, gente. Eu vivi tudo isso. Eu tô falando para vocês como eu fiz o meu passo a passo. E aí, chegou um dia, gente, que eu disse assim para Deus, Deus, eu quero descansar no Senhor. O que é descansar no Senhor? Descansar no Senhor significa que você vai colocar todas as suas fichas, todas as suas expectativas, todo o seu cansaço naquele que tem o controle sobre o universo. Ou seja, quando eu falo para Deus que eu estou sem estrutura para continuar lutando para o meu casamento, e digo para Deus, Deus, troca esse fardo, que é essa luta do meu casamento, pelo teu que é suave, significa que você vai começar a confiar naquele que pode mudar a situação. Não em você. Porque mulheres cansadas se tornam muito mais agressivas, mulheres cansadas se tornam muito mais rudes, mulheres cansadas se tornam muito mais tristes, mulheres cansadas são pessoas amargas, entendeu? E você acha que pessoas amargas, cansadas, tristes, conseguem mudar uma situação ruim? Nunca, gente. Mas Deus é amor, Deus é alegria, Deus é bondade, Deus é paz. Então é por isso que quando ele fala que a gente está cansado, a gente tem que trocar o fardo com o dele. Então troca esse fardo que você está aí de cansaço com o dele. E aí é muito lindo, porque quando a gente pega a palavra de Deus, gente, para mim ele é um manual. Eu queria dizer para vocês que a mudança para longuíssimo prazo, até uma eternidade, é através da palavra. Você não precisa estar numa igreja, você não precisa estar debaixo de nenhuma liderança para ter relacionamento com Jesus, porque Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós, indivíduo.
né? Eu amo a minha igreja, amo estar na minha igreja. Mas o meu relacionamento pleno com Jesus tem sido sempre no banheiro. Eu sempre falei para vocês, né? Banheiro é o meu lugar secreto. Então é muito interessante porque Deus fala assim, ó, venham sobre mim todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus fala também, deixa eu abrir aqui, ó, eu marquei um tanto de passagem, gente, que eu queria mostrar para vocês, porque ela é... Cadê, gente? Um, dois, três. É assim, gente, eu tô abrindo aqui o outro negocinho aqui para poder passar para vocês, mas eu não tô conseguindo, não. Então, Deus fala sobre isso. Deus fala que Ele vai nos guardar, nos proteger, que nós estamos blindados contra o inimigo. Deus fala pra gente que Ele é um Deus de amor, um Deus de paz, de misericórdia. Deus fala pra gente que se a gente for até Ele, nós teremos a paz que excede todo entendimento. Então, o que é que eu queria dizer para você? Que você, a partir de hoje, é um desafio, tá, gente? Mas olha só. Se você já está um tempo orando e você não está vendo resultado, eu queria que você começasse a mudar um pouco a sua oração. E você começasse a orar por você. Então, eu queria que você não orasse mais pela restauração do seu casamento, mas eu queria que você orasse por você. Ou seja, comece a orar para Deus mudar você. Comece a orar para Deus trazer um novo tempo para a sua vida. Comece a orar para Deus trazer paz no seu coração. Comece a orar para Deus fazer as coisas acontecerem do jeito dele, da forma dele, no tempo dele. Comece a pedir para Deus para que você tenha paciência, para que você tenha prudência, para que você seja tolerante. Gente, é incrível como no dia que eu fiz essa oração e eu disse para Deus, Deus, a partir de hoje, eu não quero saber da situação que vai acontecer. Eu quero viver e descansar em Ti. Gente, em 15 dias, e eu estou falando isso, gente, profeticamente sobre a vida de vocês. Se vocês agirem nesse passo a passo, começarem a orar, não para que Deus traga o seu marido de volta, para que mude ele, para que transforme ele, mas para que faça isso a seu respeito, e você começar a pedir a Deus, para que Deus fortaleça você como pessoa, independente do que ele vai fazer, eu garanto para você que pode ser que a sua história se repita igual a minha. E daqui a 15 dias Deus traga de volta o seu marido, restaure o seu casamento e que você seja plena e feliz e realizada. Pode ser, porque comigo foi assim. No dia que a minha oração foi verdadeira, onde eu disse para Deus que eu queria descansar nele e que, de fato, eu não queria só a bênção de Deus, mas eu queria o Deus da bênção, gente, 15 dias. Você sabe o que é 15 dias? Eu passei 8 meses orando pelo meu marido. E no dia que eu fiz essa oração, em 15 dias Deus trouxe meu marido de volta. Então eu queria compartilhar isso com vocês, para que vocês tirassem o foco do problema. Estar com o foco no problema é o que está levando vocês a um cansaço e a uma frustração. Tira o foco do problema. E coloca o teu foco naquele que pode solucionar o problema. E coloca o teu foco naquele que pode resolver a tua situação. Eu tenho vivido esse tempo. Eu tenho pedido muito a Deus que Ele me dê um novo direcionamento. Porque através desse novo direcionamento, através desse meu relacionamento com Ele, que eu possa gerar em vocês esse desejo de amar e de lutar pela família de vocês. Mas eu entendo que estar num furacão, às vezes a gente não consegue perceber as situações e como resolver as situações. Por isso que venham para o centro da vontade de Deus, venham para o centro, né? Para o olho do furacão, porque lá vocês vão estar seguros e vocês vão viver esse passo a passo. Então, deixa eu recapitular antes de encerrar. Primeira coisa, orem. E essa oração você vai fazer através de uma carta para Deus. Fala para Deus o que você sente de verdade. Fala para Ele o que está acontecendo no teu coração. Por que você está tão cansada e a ponto de desistir? E eu queria dizer para vocês que se você decidir separar por um tempo, se você disser assim, Nath, eu vou sair de casa, ficar uma semana na casa, sei lá, de alguma amiga minha para respirar. Isso não quer dizer que é o fim. Às vezes é necessário para você respirar e perceber, né? E se fortalecer para voltar para lá. Tá? Então, eu conheço alguns casamentos que o divórcio ele foi pedagógico temporário, ou seja, elas aprenderam, saíram da confusão e voltaram de outra forma, né? Voltaram descansadas. Então, eu queria dizer para vocês que vocês podem sim fazer isso. Sair, mas não para sempre. Voltar no tempo oportuno, né? Voltar fortalecidas e crendo mesmo que Deus vai fazer esse milagre. E depois que vocês fizerem a carta para Deus, comecem a orar, dizendo, Deus, eu quero descansar no Senhor e quero que o Senhor faça a transformação, não nele, não no casamento só, mas comece em mim.
Vocês vão começar a perceber. Gente, é tão natural quanto respirar. Nem eu, nem você, nós fazemos nenhum esforço para respirar. Pelo contrário, é uma coisa natural. E vocês vão perceber que quando nós colocamos a nossa vida alinhada com a vontade de Deus e descansamos nele, naturalmente as coisas vão se encaixando e vocês vão começando a perceber que naturalmente, ao invés de você se cansar, ao invés de você se irritar, ao invés de você ficar frustrada, decepcionada a respeito do teu casamento ou do teu cônjuge, você vai começar a amar e perceber que ele tem tantas características positivas e foi por isso que você casou com ele, tá bom? Gente, eu tenho que finalizar essa live porque eu tenho 30 minutos só e eu passei 3 minutos, eu cheguei atrasada e tô terminando atrasada. Mas olha só, essa live vai ficar gravada aqui no Facebook e aqui no Instagram vai ficar por 24 horas. Se vocês gostaram dessa live, se vocês gostaram, compartilha, gente. Vamos gerar nas mulheres essa possibilidade de descansar naquele que ajuda o nosso coração a receber um novo tempo, a ter uma nova esperança, fé e amor, né? É esse lugar que a gente precisa estar, é nele que nós precisamos confiar, independente de religião. Nós falamos de um relacionamento, um relacionamento. Eu sei exatamente como o Beto gosta que eu arrume a mala dele quando ele vai viajar, sabe por quê? Porque eu tenho um relacionamento todos os dias com ele. Então eu sei exatamente, se você quer saber exatamente como fazer a vontade de Deus e ter ele dentro da sua casa, do seu relacionamento, da sua vida, se relaciona com ele diariamente que você vai perceber e seu ouvido vai ficar bem, bem aguçado para ouvir a voz dele e entender que nada foge do controle dele, né? Então, essa é a live de hoje. Descansa, minha irmã. Se você está cansada do marido, descansa em Deus. Ele é o lugar perfeito para você descansar e esperar nele, porque, com absoluta certeza, se você criar uma expectativa 1000, ele vai te dar 1010, porque Deus sempre nos surpreende e nos dá, além do que pedimos ou pensamos, de uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Ou seja, é tão bom que vai ser transbordante para você, para os seus filhos, para o seu marido, para as pessoas ao seu redor, e você vai, quem sabe, um dia estar aqui no meu lugar, né? Falando para outras mulheres que vale a pena se descansar em Deus, tá bom? E compartilha essa live, coloca bem muitos likes para mim. Vocês que estão comigo aí também no Instagram, coloca bem muito like aí para mim. Se vocês quiserem, marca as amigas de vocês aí também para elas assistirem essa live. Vai ficar por 24 horas aqui e vocês podem estar compartilhando com elas e levando essa mensagem para elas, tá bom? Um beijo grande, deixa eu mandar beijo aí para todo mundo. Marina, Bruna, Cláudia, Pamela, um beijo grande para vocês. Rose, amo você, tô com muita saudade de você, minha amiga. A gente tem que combinar de encontrar. Não coloca cara feia nem cara triste, não, porque senão o Facebook me coloca pra fora, gente. Coloca só legalzinho, sorrindo, um beijo, que aí eles me colocam dentro. E vocês aqui, deixa eu mandar um beijo pro pessoal do Instagram. Deixa eu pegar aqui o telefone. Aqui, ó. Maiara, Raquel, Ângela. Família de 2, Pati, Lil, Denise, Aurilene, a Clara, Josi, Ismaela. Gente, um beijo grande para todas vocês que estiveram comigo aqui nessa live. Eu estou muito feliz, estou muito grata. E essa live também, daqui a uns 2 dias, vai estar no YouTube. Você pode ir lá também assistir essa Pílulas da Nath. E toda segunda-feira nós estamos aqui contando as nossas dicas, as minhas experiências pessoais e experiências de casais que eu posso estar acompanhando para ajudar você a ter um casamento melhor, tá bom? Deus abençoe, tenham uma semana extraordinária e vejo vocês na próxima live. Tchau! Tchau, gente. Vejo vocês na próxima live. Ah, tem um detalhe. Vocês que estão comigo aqui agora, manda direct para mim, manda mensagens que a gente possa estar compartilhando alguns temas, né? Algumas pessoas têm me mandado e têm me ajudado bastante, porque eu tenho gravado vídeos para o YouTube e tenho feito lives aqui a respeito da necessidade de vocês e de alguma forma que eu possa ajudar, tá bom? Então, manda mensagem aqui para mim também de temas que vocês desejam ouvir, né? Tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!